Uma garota com um sorriso genuíno em seu rosto diz que estava com muita dor em seu pé, mas que a massagem ajudava muito. O rapaz está sentado e fazendo massagem nos pés da garota, e de repente as suas mãos fazem a perna da garota dar um baita de um estalo. Em seguida, o cara diz a ela que a mesma tem andado demais ultimamente, então ela tinha varizes nas pernas. O rapaz diz à garota que está ajudando a pentear o sistema meridiano e que ela precisa ser muito paciente. Com isso, a garota senta-se no sofá esfregando as pernas e diz ao rapaz que a sua habilidade é tão boa que na próxima vez ela escolherá novamente. Em seguida, ele se curva para a garota quando ela sai e diz que ficará ansioso para vê-la na próxima vez. Logo, um homem se aproxima do prota e diz que o rapaz fez um bom trabalho e agora eles têm um outro cliente. O rapaz agradece ao tio Jang por permitir que ele trabalhasse meio período em seu spa durante as férias de verão. O tio Jang responde ao rapaz que inicialmente ele tinha medo de que, sendo um estudante como ele, pudesse se rebaixar e lavar os pés do cliente, mas quem podia imaginar que as habilidades de Zolu superariam as dele. Zolu se vira e olha para o relógio e diz ao tio Jang que precisava ir para casa fazer o jantar para Ling Ling. O tio então se despede dele, pedindo ao prota para cuidar bem de sua irmã mais nova. A mulher diz a Jang que esse rapaz Zolu é tão bom, doce e trabalhador, e todas as clientes femininas o amavam. O tio Jang diz que lamenta que os pais de Zolu tenham morrido muito cedo. Além disso, Zolu tem uma irmã mais nova esperando por ele em casa, e o cara tava passando por tempos difíceis mesmo. Oi chapinha, tudo certo? Venho pedir humildemente pra você que ainda não tá inscrito aqui pra se inscrever. E se gostar, mete aquela bala no like e comenta aí pra parte 2. Bora bater 100 mil inscritos, meu chapa. O personagem principal é Lu Dequan. Ele tem 19 anos e é calouro. Ele tem uma irmã mais nova, Lu Ling Ling, que tem 16 anos e está no 10º ano. Ling Ling diz ao irmão que ele cozinha tão bem e que era muito melhor do que na cafeteria da escola. Lud responde a sua irmã que, se ela quiser, pode tomar um suplemento. Bom, há 3 anos os seus pais morreram em um acidente e, como foram considerados culpados, todo o dinheiro da família foi usado para pagar a indenização e custear os estudos dele e da irmã. Ele trabalha meio período em qualquer lugar. Ling Ling diz ao irmão com um sorriso que o ama muito. E Lud Dequan diz à sua irmã que ela é uma garota boba e precisa comer, embora o trabalho seja difícil até agora. Lud vê o sorriso de sua irmã mais nova e pensa: está tudo bem, pai e mãe, eu protegerei a sua família. O despertador de Lud então toca, e ele acorda e vai para o chuveiro tomar um banho. Um desenho enorme aparece em suas costas. Alguém está gritando que finalmente encontrou o Sr. Blooming imortal. Lud Dequan se vira em choque e os seus olhos se arregalam de surpresa. Quan grita de horror. A magia atinge no peito de Lu Dequan e ele acorda no meio de uma luz azul e depois senta-se e nem sequer entende onde estava. À sua frente há uma garota que estende os braços para ele e o chama de Flor Imortal. Ela finalmente o encontrou. Foi muito difícil encontrá-lo. Lu Dequan está chocado e diz à garota que ela encontrou a pessoa errada, pois ele não a conhecia. A garota responde ao prota que esse Sr. Blooming imortal que beneficia as mulheres existe mesmo na flor de girassol atrás dele. Ela diz que teve que examinar os corpos de 9.873 homens para encontrar Lu Dequan e ele pede à garota que não brinque mais assim e pergunta onde é que estava. A garota diz ao prota que não está brincando, pois ele realmente é o Sr. Blooming imortal e o seu coração começou a doer recentemente, acontecendo mais frequentemente do que antigamente estava. Lu Dequan pergunta à garota como ela sabia disso, e a mesma diz a ele que tudo isso é porque, se a próxima geração de Flor Imortal não aprender o encantamento do livro da fortuna antes dos 20 anos, então Lu Dequan morrerá de um ataque cardíaco quando o girassol florescer nas suas costas. O encantamento do livro da fortuna é o mais alto texto canônico, preservado pelo deus da criatividade. Há um poder misterioso nele. A garota continua dizendo que ao longo de milhões de anos, o encantamento do livro da fortuna será transmitido a cada geração de Flor Imortal. A garota aponta para Lu Dequan e diz que ele é um descendente nesta era, e o prota pensa que, embora não queira ser chamado de Sr. Blooming Imortal, se ele morrer, não sabe o que será de sua irmã mais nova. O prota pergunta à garota o que ele deve fazer para aprender o encantamento do livro da fortuna, e a mesma rebate dizendo que é muito simples. Ele só precisa deixar a garota entrar em seu corpo, transformando-se em um livro chamado O Encantamento do Livro da Fortuna. Em seguida ele se espanta, e o livro entra imediatamente nele, começando quase que na hora a brilhar em seu peito. A garota diz ao prota que ela o ajudará a conquistar os corações das mais belas mulheres, e ajudará também o prota a florescer rapidamente. Lu Dequan abre os olhos e acha que o seu corpo tá tão pesado, e de repente ao abrir os olhos vê sua irmã Lu Ling Ling. Ele pergunta a ela o que é que a mesma está fazendo ali. Ela olha para o irmão com lágrimas nos olhos e não consegue chamá-lo. Ling Ling corre para o prota e diz que ele acabou de desmaiar no chuveiro, e ela temia que ele nunca mais acordasse. Ling Ling diz ao prota para apenas deitar e descansar, pois ela trará suas roupas.
e Ludan começa a coçar a cabeça na cama, pensando que desmaiou no chuveiro, mas realmente não entendi o porquê. Ele lembra de como a garota o chamou de Sr. Blooming imortal e diz que finalmente o encontrou, pois foi muito difícil encontrá-lo também. E lembra também que ela disse que o ajudaria a conquistar os corações das mais belas mulheres em todo o planeta. Lud Quan pensa que, claro, ele sonhou com tudo isso enquanto estava inconsciente, e ele estava muito cansado ultimamente. Em seguida olha para sua irmã e diz que Ling parece ter crescido bastante. Lud Quan parece estar atingido com algo como uma corrente descarregada. Ele vê um coração acima da cabeça de sua irmã que diz 100%, e é claro que ele fica se perguntando que raios de carambas era aquilo. A garota diz a ele ao ouvido que depois que o cavaleiro terminou de estudar o encantamento do livro da fortuna, ele recebeu um sistema favorável. A mesma garota diz a Lud Quan que esse sistema o ajudará a ver o favor das mulheres em relação a ele, e é claro, começa a gritar imediatamente. Ning pergunta então ao irmão o que há de errado com ele. O prota responde que não é nada, e que ele estava apenas verificando a sua voz para ver se estava tudo de boa. Em seguida, pergunta à garota quem ela é e como entrou em seu corpo. A garota responde que seu nome é Shay, e ela é responsável pela preservação do encantamento do livro da fortuna, e entrou no corpo de Lud Quan para ajudá-lo a aprender o encantamento do livro da fortuna. Quanto às questões de paquera, ele só precisa salvá-la. Lud Quan diz que as palavras dela são muito vagas e pede para ela o deixar em paz, pois ela precisa voltar e não deixar Ling Ling descobrir. Shi volta a ser um livro então, respondendo que não é uma questão. Zai diz ao seu mestre, o imortal florescente, que ele deve ter em mente que, se não conseguir fazer o girassol em suas costas florescer, bom, ele já sabe o final. Quan fica chocado ao pensar que a sua irmã trouxe sua roupa íntima, e muito confuso ele pensa como deveria encarar Ling Ling nos olhos. É só uma Zorb, irmão, não viaja não tem nada demais nisso. Agora, no spa da cidade, Lud Quan senta e comenta que Ling Ling saiu de casa sem tomar café da manhã, e ele tem certeza de que ontem ela viu algo que não deveria porque estava brava com ele. Zai pede ao senhor imortal florescente que entenda corretamente. Ling não está zangada com ele. A prova é que o favor dela por ele não tinha diminuído, estava em 100% ainda. Quan pergunta a Ling por que ela não tomou café da manhã, dizendo que esse sistema favorável é certamente não muito confiável. Zai responde que o sistema favorável é certamente preciso, e se o Quan não estiver mentindo, dará certo. Zai sugere que Quan teste o sistema naquela mulher, apontando para a garota que entrou, uma jovem com um coração brilhando sobre sua cabeça, no qual estava escrito 50%. Qiu Zhang pergunta à garota que entrou, tratando-a como uma jovem dama, se ela gostaria de lavar os pés. A garota responde que sim, pois caminhou durante toda a manhã, e agora suas pernas estavam doendo por um caramba. Ela pergunta ao Qiu Zhang se ele poderia designar alguém experiente para isso, e ele imediatamente responde que era claro, agora chamará uma pessoa experiente para atendê-la. O Qiu Zhang então chama o prota para se aproximar, pois há uma cliente ali, e a garota está entediada, apoiando a cabeça na mão, enquanto está sentada no sofá. Lud Quan traz uma água morna para lavar os pés da garota, e ela grita com Qiu Zhang, acusando de estar zombando dela, dizendo que esse rapaz é mais experiente no spa. O tio, sorrindo, coloca a mão na cabeça do prota e o acaricia, dizendo à garota para não se preocupar com a idade dele, pois as suas habilidades não têm igual entre os clientes. Ele afirma que ninguém ficou insatisfeito com o serviço que Quan prestou, e a garota responde que se o Qiu Zhang diz isso, então era melhor deixar o garoto tentar, mas eles não devem enganá-la, já que ela é uma streamer, e se as habilidades do prota não forem boas o suficiente, ela o criticará e criticará todo o salão ao vivo na TV. O vulgo Exposed. A garota começa a transmitir, cumprimentando seus assinantes, e imediatamente alguém começa a enviar presentes para ela. A garota diz aos seus assinantes que acabou de andar com todo durante a manhã, e agora encontrou um spa, decidindo lavar as pernas para relaxar um pouco. Ela traduz a transmissão para Lud Quan, dizendo que o chefe do spa disse que ela seria atendida por um mestre, mas ela está muito cética sobre esse tal jovem, e ainda afirma que após um tempo, ela mesma testará e dirá a todos se ele tem ou não um talento real. Nos comentários da transmissão, as pessoas escrevem imediatamente que seria melhor se trocassem Lud Quan e lavassem os pés dela de graça. Então a garota olha para o telefone com um sorriso. Zai sussurra ao ouvido do protagonista que essa garota ousa menosprezar o senhor imortal florescente e que ele definitivamente deve fazê-la perder a face. Que isso, cara? Calma aí. O prota responde a Zai que essa garota é uma cliente. Zai estala os dedos com um sorriso e diz a Lud Quan para transferir a força vital inata para os braços dela, então ele verá algo interessante acontecer. Ludan olha para as pernas da garota e ela pergunta por que ele não começava logo a fazer a tal massagem e a lavagem de seus pés. Quan pega a perna da garota e diz que é claro que começará agora, colocando os pés dela na água e perguntando se a temperatura estava agradável para a mesma. A garota ao telefone diz que todos estão perguntando qual
qual é a habilidade de seu mestre, e ela acha medíocre e que o chefe Zai exagerou demais em suas habilidades. Ludakwan pensa que o tio Jang o trata muito bem, e ele não pode deixar que outras pessoas arruinassem a sua reputação então. Em seguida se pergunta o que deve fazer para satisfazê-la, e Ludakwan olha para suas mãos, lembrando-se do que Zai acabou de dizer sobre canalizar a força vital inata para suas mãos, mas se perguntava como direcioná-la. Então Ludakwan sente uma estranha energia em suas mãos. Ele toca nas pernas da garota, e ela parece ser atingida por um tipo de carga. Então o prota vê a reação dela e pergunta se tinha ferido ela. A garota responde confusamente que não, pedindo para ele continuar, e ainda sorri, pensando por que Ludakwan tem as mãos tão boas assim. E é claro que isso deixa ela completamente satisfeita. Em seguida dobra as pernas e fecha as mãos em punho. Ludakwan diz à senhora que ela deveria relaxar, e nesse momento ele fica muito surpreso ao ver o charme da garota crescer rapidamente, atingindo os tão sonhados 100%. A garota imediatamente pensa com um sorriso sobre que tipo de sensação estava experimentando. Toda a tensão que sentia simplesmente acabou desaparecendo num completo passe de mágica. Ludakwan diz com um sorriso que está apenas lavando os pés da garota. E Zai diz ao Sr. Luda que a garota para quem ele estava dando uma massagem no pé queria pegar o número dele, e isso teria elevado o nível então. Kwan responde a Zai que ela realmente pensa que ele não tem princípios e que escolherá a primeira pessoa que encontrasse. Em seguida pede permissão a Shi para dizer a ela que tem seus próprios critérios para escolher um parceiro. Zai pergunta ao prota quais são os seus critérios então, e o que ele gostava nas garotas. Altura, figura, aparência, educação, propriedade, o quê? Então o prota pergunta por que ele estava gravando tudo isso, e se ele lhe der as respostas, ela tentará ajudá-lo a encontrar uma garota que atende a essas condições. Shi diz ao prota com um sorriso que, claro, ela até mostrará a ele. Aqui parece um livro com uma seleção de garotas e suas principais características. Zai então diz ao protagonista que há 4 garotas com mais de 80 pontos de charmes dentro de um raio de 100 metros. Ela sugere que o prota olhe o perfil dessa garota chamada Yo Ying, abrindo o perfil e mostrando a Ludakwan. Mas então, Shi grita em choque, dizendo como isso poderia ser real, porque além do charme, essa garota ainda tinha indicadores ruins. Ela pede permissão ao prota para ajustar os parâmetros novamente, a fim de encontrar uma garota com as melhores qualidades, cuja soma de 5 parâmetros excede 400 pontos. Imediatamente Shi pede ao cavaleiro para ver se há uma garota dentro de um raio de 100 metros que atenda a todos os requisitos de busca. E o prota olha chocado para que Zai está mostrando a ele. Esta era Zakir. Ou Zakir, Ludakwan fecha os olhos por um momento e Shi pergunta se ele conhece aquela garota. O mesmo responde que Zakir é a presidente do conselho estudantil e a beleza reconhecida por todos os caras em sua universidade. Imediatamente ele pede a Zai que esperasse um segundo. Uma vez que Zakir estava sentado em um carro que passa por ele, mas Kwan desaparece imediatamente para não chamar a atenção da garota se escondendo. E Kwan ainda pergunta a Zakir por que é que ele estava se escondendo da garota. Ludakwan pensa que não pode deixar de se esconder por causa do que aconteceu há um mês atrás mais ou menos. Ele estava correndo e pensando que suas férias de verão finalmente haviam começado, então ele não precisaria se preocupar em encontrar um emprego. Porém, algo para Ludakwan abruptamente. Quando a porta se abre na frente dele, Zakir sai da sua audiência. Ludakwan ainda não tem tempo e colide com a garota. Ela está caindo e ele se inclina para ela e pede desculpas a Zakir. Mas então, acidentalmente ele toca em um lugar muito sus. Ludakwan pensa que naquele momento ele estava com medo de não conseguir explicar claramente. Então, ele simplesmente saiu correndo. De qualquer forma, ele não deveria enfrentar Zakir, pois as consequências seriam desastrosas. Kwan imediatamente diz a Zai que o amor depende do destino, e não de um encontro simplesmente vazio. Ele resolverá os seus próprios assuntos e não se envolverá mais nisso. Kwan vai para casa e sobe as suas escadas, mas então, ele percebe respingos vermelhos de tinta na porta. Kwan rapidamente abre a porta de casa e grita perguntando por Ling e se ela estava bem, perguntando se alguém estava intimidando ela. Ling se joga nos braços do prota e diz que Jang Hui trouxe pessoas e exigiu o pagamento da dívida. Ele diz que se não devolvesse o dinheiro em um mês, tornaria a casa deles para si. Ludakwan responde a Ling que esta casa é deles e ninguém vai ousar tirar deles. Em seguida, ele abre o navegador do telefone e começa a digitar algo lá. Ludakwan diz que o seu pai pegou o dinheiro emprestado de um homem quando ainda estava vivo, apenas 50 mil. Mas agora essa pessoa cobrou altas taxas de juros. Em 3 anos, 50 mil simplesmente cresceu para 1 milhão. Ué, tá parecendo um cartãozinho, hein? Então Ludan recebe uma mensagem no telefone e pensa que, mesmo roubando um banco, você pode conseguir menos do que ele devia. Ludan lê a mensagem sobre a celebração dos aniversários dos funcionários responsáveis por aliviar a tensão no centro Revelin Horse. O proprietário deu 28 presentes, um Audi de 280 mil em dinheiro. Kwan suspira e diz que todos trabalham no setor de serviços, mas por que é que eles gastavam tanto dinheiro ali? Zai diz ao prota que é o Senhor Florescente Imortal, e ele também pode se tornar um deles, podendo ganhar dinheiro e cultivar o Charming Fortune Scripture, o que é ótimo.
Quan olha para as mãos e pensa que Zai está certa no fim das contas. Isso não significa que os funcionários responsáveis pelo alívio do estresse devem fazer as mulheres felizes. Luda Quan fecha os punhos com determinação e pensa que com suas habilidades ele pode fazer isso. Mais tarde o prota se veste e fica ao lado de fora da casa olhando para a casa deles, pensando que a qualquer preço ele deve proteger o seu lar com sua irmã dentro. Na boate todos estavam se divertindo, levantando as mãos no ar, e o prota segue o homem que leva as mesas onde as pessoas estavam sentadas. Ele olha ao redor e pensa que todas as pessoas pareciam muito felizes ali. Uma das garotas na mesa pisca para ele. Quem está escutando bate na porta e diz ao chefe que alguém veio se candidatar do outro lado. As palavras são ouvidas, permitindo que quem veio entre. Quando a porta se abre, Luda Quan vê uma garota muito bonita de vestido vermelho. A garota pergunta ao Quan por que ele queria trabalhar ali, e o mesmo responde que estava precisando de uma grana. A garota diz ao prota com um sorriso que ele é muito honesto, e na verdade é muito fácil ganhar dinheiro naquela indústria, mas o prota deve ter um talento equivalente, afinal tudo tem um preço. A garota com um sorriso pega o rosto de Luda Quan com suas mãos e diz que ele deve fazer o teste, porém ele tem realmente bons traços faciais. A garota, imediatamente sem esperar pela resposta do prota, se inclina em direção a ele e diz que sente muito, mas ele não tem experiência alguma. Ele está longe de ser corajoso, e com tudo isso, ele conseguirá abrir o coração das clientes e fazê-las felizes. A garota se inclina para trás em sua cadeira e diz ao prota que ser um aliviador de estresse requer um talento especial, para que assim ele conseguisse fazer as garotas felizes. Ela não vê tal potencial no prota, então ele poderia sair dali. Luda Quan, abaixando a cabeça, pensa que realmente não pode aproveitar nem essa chance. Em seguida ele sai e ouve alguém gritando: "Senhor ali, por favor não faça isso, Diane não está aqui agora." A mulher grita que o alto-falante deve estar brincando, pois também o designou para servir um outro cliente, e eles acham que ela não pode arcar com isso. A mulher abre a bolsa e tira notas, dizendo que tem grana ali. Ela joga neles e grita para o garçom dizer a Lian para vir ali e beber álcool com ela. A garota do dono pergunta ao funcionário onde estava Lian, e se eles já o chamaram ou não. Em seguida a mulher responde à garota que o chamaram, mas ninguém atendeu, e a garota pensa que a senhorita Lee é do grupo de elite, e ela é cliente platino deles. Se não conseguirem acalmá-la agora, isso afetará muito a reputação de todos eles. A garota grita para o funcionário encontrar o homem que beberá com a senhorita Lee. Ela diz ao funcionário para continuar tentando entrar em contato com o Lian. Então, um cara se senta ao lado da senhorita Lee e cumprimenta, dizendo que é Zilong, e por enquanto vai se sentar ao lado dela. Ela imediatamente levanta a mão para bater e grita com um cara que ele não tem o direito de beber com ela. Que desumildade, pô. Ela dá um tapa no rosto do homem, mas então Luda Quan segura sua mão e diz à senhorita Lee para não bater nas pessoas, e ela olha para ele chocada. A garota, dona do local, está chocada, pensando por que Luda Quan ainda não saiu, e ele está se intrometendo nos assuntos dela e do estabelecimento dela. Ela pensa que a senhorita Lee é conhecida por sua dureza, e desta vez ela tem que lidar com o caso pessoalmente. E olha chocada para a mão dela, que foi tocada por Luda Quan, e pensa por que ela não estava mais brava, pois depois que ele segurou sua mão, ela de repente se sentiu tão bem insatisfeita. Luda diz à senhorita Lee que ela não pode ficar com raiva, e que deve resolver tudo pacificamente. A mesma responde ao prota que estava tudo bem, e que ela não tá com raiva, e não vai mais bater nas pessoas. A garota dona do local olha toda chocada, pensando que Luda Quan conseguiu acalmar a senhorita Lee, e ela não pode acreditar que julgou mal aquele homem. A senhorita Lee pergunta ao prota, chamando de bonito, quanto tempo ele vai segurar a sua mão. Ela pergunta imediatamente se ele é novo, e ela não o viu antes ali. Luda Quan diz que sente muito, mas ele não é a pessoa que trabalha ali. Ele não tem tempo para terminar, pois a garota aparece atrás dele e diz à senhorita Lee que realmente tem um olho de diamante. Ela diz com um sorriso que Luda Quan é o novo funcionário deles e o deixaria servir a senhorita Lee em um outro lugar. Um cara está sentado em uma cama olhando para a garota, deitada por lá. Então o telefone dele começa a tocar. Ele atende e diz ao diretor Chang que acabou de atender um cliente e não prestou atenção ao telefone. Ele continua dizendo que é muito difícil agradar a senhorita Lee e que ela não deixa ninguém mais a atender e aceitá-lo também. Em seguida diz que irá imediatamente. O cara funcionário responde que isso não é mais necessário, pois o recém-chegado estava indo muito bem na sua tarefa com a senhorita Lee e ela estava feliz com ele. E Zou que explique melhor ao chefe porque ele não estava atendendo o telefone. Zou Long desliga a ligação e grita algo que pessoa insignificante ousou cobiçar o seu lugar, e ele aperta o punho com determinação, gritando que precisa ensinar uma lição. A garota chefe está sentada em uma poltrona e diz a Luda Quan que a sua performance acabou de superar todas as expectativas, agindo descaradamente na frente do cliente. E ele não só não ficou assustado, mas também conseguiu acalmá-lo rapidamente. A garota diz ao prota com um sorriso que é por isso que retira suas palavras sobre ele, e diz ao prota também que ele é bem-vindo e que agora é oficialmente um funcionário da Pegasus. Com isso, o garoto apenas grita bem alto, dizendo obrigado ao chefe e curvando-se. A garota lhe dará o dinheiro e pede a Luda Quan para usá-lo e comprar roupas bonitas para si próprio, já que trabalhar naquele campo é preciso saber que a primeira impressão desempenha um papel muito importante.
Ludaquan responde à garota que devolverá o dinheiro assim que receber o seu primeiro salário, e a garota ri em resposta e diz que ele não precisa devolver a grana, que o dinheiro de Ludaquan acabou de receber pela senhorita Lee no serviço de alívio do estresse. Portanto, o prota pode ir apenas para casa hoje e amanhã começará a trabalhar normalmente. Quan sai e a garota observa, pensando que aquele cara é interessante, mas ele conseguiu satisfazer a senhorita Lee. De duas uma, ou ele teve sorte ou tinha um talento que ela não podia ver da primeira vez. E Quan conta as notas, 97, 98, 99, 100. Parece alguns aí no final do mês. E eu aqui, ó. Ludaquan senta-se na cama, segurando o dinheiro nas mãos, e pensa que acabou de beber com um cliente e ganhou um tanto dinheiro. Isso é equivalente ao dinheiro ganho no spa de 2 meses. Quan pensa que o seu chefe disse para usar esse dinheiro para comprar roupas e parecer respeitável. Em seguida pensa também que usará 1.000 para comprar um terno e deixará os 9.000 restantes de lado. Caramba, 9k, mano, cê é louco. Ludaquan se inclina para trás do travesseiro e pensa que deverá dormir cedo e descansar e se recuperar. Ele precisa ganhar 1 milhão neste mês para manter esta casa no centro de alívio de estresse Pegasus. Um carro vermelho então chega na entrada lá do hotel em alta velocidade. Lion, um dos melhores artesãos da Pegasus, sai do carro e joga as chaves para o funcionário, gritando que ele finalmente havia chego e que se algo como ontem acontecer novamente, então ele sabe como explicar tudo ao chefe. Lion responde que foi apenas uma coisa pequena ontem e que cada cliente na frente dele é tão obediente quanto um gatinho, e pergunta sobre quem é o novato que substituiu ele ontem, servindo a senhorita ali. O funcionário aponta para o prota e diz que ele é o novato e que ele parece completamente comum, porém não sabe por que a senhorita ali ficou tão satisfeita com aquele simples rapaz. Lion responde ao funcionário que desde que Ludaquan ajudou a cuidar da senhorita ali ontem, como o mais velho, ele só tem que retribuir. Ele diz ao funcionário que quando a senhorita Xiaoying voltar, deve recomendá-lo a ela. Lion sai e o funcionário pensa que ele disse para recomendar a Ludaquan ao assassino novato, pois ele estava claramente apenas se vingando dele. Uma mulher entra no estabelecimento e todos os funcionários imediatamente abaixam a cabeça e dizem alto bem-vinda. Um cara fala sobre como não é bom o assassino novato, então chega. Ludaquan pergunta por que ele chama a garota de qual é esse nome aí? O cara lhe diz que essa garota é Xiaoying e ela gosta de ostentar os recém-chegados e dá nota a cada um deles. Então, ela anuncia publicamente os resultados. Depois, ninguém escolhe os recém-chegados que receberam notas baixas dela. E é por isso que a senhorita Xiao é chamada de, mandadora de vala de novatos. Então, ela olha para o prota e pergunta se ele era novo. O funcionário que está atrás dela responde que sim e ela diz que o escolheu. Ela está sentada no sofá com ele, segurando um coquetel em suas mãos, e diz que não está interessada em beber. Ela sugere que Ludaquan saia e brinque um pouco. Ludaquan diz a ela que fora não é nada interessante. A senhorita Xiao imediatamente diz a ele que, como novato, ele não satisfaz os pedidos dos clientes e finge ser amável. Quan responde na hora que, como a senhorita Xiao quer brincar, ele certamente atenderá ao pedido dela. Que mulherzinha chata, cara. Ludaquan está sentado em um quarto agora de hotel e olhando para a senhorita Xiao, que está de pé atrás de um biombo, e ele está chocado ao pensar que chegou esse ponto a essa altura do campeonato. Zai aparece na frente do prota e diz ao Sr. Florescente Mortal que ele esqueceu de lhe dizer algo. Ela diz ao Quan que antes que o girassol em suas costas floresça, ele deve se manter completamente puro, sem beijar alguma garota ou etc. Caso contrário, ele poderia ir de F. Quan então pergunta por que ela não lhe disse isso antes, e Zai responde que ele não tinha perguntado, então não tinha por que dizer isso. Em seguida, a senhorita Xiao sai e pergunta ao prota por que ele ainda estava daquele jeito, e Quan diz com um sorriso que talvez a senhorita Xiao queira experimentar as suas habilidades de massagem, e ele tem certeza de que ela realmente gostaria. Zhang pergunta a Ludaquan por que ele estava sussurrando e pergunta por que ele ainda não tinha se preparado por completo. Ludaquan diz a ela que aprendeu em um salão de spa e que nenhum de seus clientes que experimentou ficou insatisfeito. Zhang diz a Ludaquan que eles deveriam experimentar e esfrega as mãos em prontidão e pensa que o sucesso ou fracasso agora depende totalmente daquilo. A garota se deita de bruços na frente do prota e o mesmo começa a massageá-la nos ombros, dizendo que os tendões estavam muito tensos. Imediatamente, Miss Chang abre os olhos em choque, sem entender que tipo de sensação estava experimentando. Ela pensa que é como uma pessoa morrendo de sede no deserto que, de repente, bebe um gole d'água, experimentando uma sensação feliz e inexplicável. Ludaquan diz à garota que, devido ao tempo que ela passa sentada, os seus ombros estavam tensos e ele aliviará as tensões neles. E Zhang responde a Ludaquan que isso é certo e que depois da massagem ela se sentirá muito mais confortável. Quan olha para a senhorita e pensa que tudo está indo muito bem. O nível de satisfação está constantemente aumentando, e o nível de satisfação aumentou de 40 para 70 na verdade, então imediatamente depois subiu para 80%. A senhorita Xiao pensa que parece que as mãos do prota têm magia, pois nenhum homem a fez sentir dessa maneira antes. Ela se sente mais de 100 vezes confortável, e imediatamente o nível de satisfação de Miss Zhang sobe para 100% dessa vez. Ela pensa com um sorriso no rosto que está muito feliz, e parece que cada célula estava sendo ativada, como se a sua energia vital estivesse retornando. Zai pergunta do Ludaquan o que há de errado com a senhorita Xiao, e ele responde a Zai que ela pressionou os pontos de acupuntura sonolentos de Miss Zhang, e agora ela deve estar dormindo profundamente.
novamente. Quan pensa que fez tudo o que podia e apenas se resignou ao destino. Mais tarde, no dia da universidade de Shuang, um dos caras sentados ao volante diz ao outro que a cerimônia de abertura do novo ano letivo finalmente aconteceu. Eles deveriam tentar colocar uma garrafa de água no teto do carro para ver se esse truque funcionará. O outro cara responde que já usou esse truque e que definitivamente terão sucesso hoje. Então uma garota se aproxima deles e se desculpa, dizendo que viu os dois caras colocarem uma garrafa de água no carro. Ela segura a garrafa nas mãos com um sorriso e os caras acham ótimo, pois eles pegaram algo valioso ali. O cara pergunta à garota se ela gostaria de ficar ali junto deles, e a mesma responde que deixar uma garrafa de água no teto do carro não é bom. O cara diz à garota que para uma dama tão bonita como ela, a garrafa certamente não é o suficiente, e diz a ela para colocar quantas garrafas quiser, que ele não se importa. A garota sorri docemente e diz que então tá bom. Os caras ficam chocados e não entendem o que estava acontecendo ali. Então, o cara vê uma enorme caixa que foi colocada em seu carro, e ele grita com horror sobre o que fazer com o carro agora. A garota, cercada por guardas, diz ao cara que ele está louco e que ousa contradizê-la. Em seguida diz aos seus guardas para levarem aqueles dois caras em seu carro destruído e tirá-los de frente de sua vista. A garota anda pelo corredor e pensa que enquanto ela for a presidente do conselho estudantil, absolutamente não permitirá que nada aconteça que prejudique a universidade deles, pois ela lidou com os caras no portão da escola e o próximo será o campus. A garota pensa que um cara atacou no último dia do semestre anterior e Lu Dequan fica em frente às portas que levam ao estúdio e pensa que o conselho estudantil é o último lugar onde ele gostaria de estar. Lu Dequan entra e vê alguém dizendo a todos os estudantes que a escola quer realizar eventos esportivos para dar as boas-vindas aos calouros. Ela pede a Liu Wan que traga uma lista das pessoas que estavam no conselho estudantil. A garota diz que devido a ter recebido uma bolsa de estudos no semestre passado, ela é responsável pelas atividades esportivas no grupo. Lu Dequan fica chocado ao pensar que agora parece que ele cavou um buraco para si mesmo. Ele também olha para fora da porta e pensa que Deus o abençoe, pois espera que ela realmente não estivesse lá. Quan então abre a porta e pensa com um sorriso que era ótimo, pois não há ninguém ali. Em seguida ele pega a folha e diz que poderia ser aquela. Boceja depois e diz que não dormiu bem na noite passada, por isso precisa mesmo descansar um pouquinho. Alguém do lado de fora da porta diz à presidente Sia que a reunião deles acabou. Ela voltará ao escritório para organizar as atas das reuniões. Quan também fica chocado ao pensar que ela voltou e se ele sair certamente esbarrará com ela e ele não deveria estar saindo junto com ela. O Prota vira a cabeça de um lado para o outro e pensa que se ela o reconhecer, lembrará do que aconteceu da última vez e óbvio que ele não conseguirá escapar dessa vez. O protagonista decide se esconder e corre para o outro escritório, decidindo ir lá primeiro. Quan pensa que ainda há uma sala no escritório do conselho estudantil e olha ao redor da sala e pensa sobre o luxo que existe ali. O Prota pega um caderno e lê que diz que o 1º de agosto é para completar a tarefa de saudar os calouros e o 2º é para preparar eventos esportivos para todos os calouros. 1º de setembro é para recrutar novos membros para os departamentos do conselho estudantil e o 2º é estabelecer uma liga estudantil e o 3º é uma festa no meio do outono. Lu Dequan pensa sobre as tarefas escritas no caderno para estudante nesse semestre e se for assim, esta sala definitivamente pertence a Zer. Então ele ouve uma garota fora da porta dizendo a Zoom para notificar os chefes dos departamentos que eles têm uma reunião em breve e Lu Dequan pensa que deve encontrar um lugar para se esconder, pois ele não pode deixar Zer descobrir ele ali. Então a garota abre a porta e entra na sala. Ela vê que o seu caderno estava ali no chão. Zakir pega o seu caderno e não entende por que estava ali no chão, pô, não faz sentido algum, né? É o fantasma. Lu Dequan observa do armário e Zakir se senta em uma cadeira, olhando para um livro. Em seguida, ele observa e não entende por que estava lendo aquele livro ali. Ele mentalmente pede Zakir para sair, então ela se levanta e vai para a porta. Quan espera que ela esteja indo embora, mas Zer, ou Zakir, fecha a porta e começa a tirar a sua blusa pois estava com muito calor. Ela diz que hoje estava muito quente mesmo e deu uma pequena volta, mas começou a suar. E por isso, por ser a presidente de classe, tinha que estar bem apresentável, portanto, ela precisa trocar de roupa. O Prota fica aterrorizado e que estava definitivamente acabado agora. Ele pensa também que não será capaz de negar se ela o notar. Zer abre um lado do armário, enquanto Lu Dequan está congelado em outra parte. Coitado, mano. Zer tira sua camiseta e fecha o armário e o Prota respira aliviado, pensando que ele tem sorte. Então, ele ouve Zakir dizer que essa roupa foi comprada no ano passado e que estava fora de moda, então ela usaria uma outra. Ô frescura, viu? A garota em seguida abre a porta do armário com a mão, onde o Prota está sentado. Lu Dequan segura completamente sem jeito o vestido de Zakir nas mãos, olha pra ela e sorri estupidamente. Ela abre a boca em choque e abre os olhos imediatamente, e em seguida começa a gritar alto, mas o Prota fecha a boca dela com a mão e pede que ela ficasse quieta. Caído no chão, Lu Dequan a segue e a pressiona no chão e senta-se, imobilizando ela. A garota olha para ele com muito medo, sem saber o que dizer, e ali ela abre os olhos
olhos e empurra bruscamente o prota para longe com sua mão. Ela começa a gritar bem alto, abraçando a si mesma e correndo para longe, gritando que há algo errado. Imediatamente o prota cala a boca dela com suas mãos de novo. Ele se inclina para o ouvido de Zakir e diz que ele não é um ladrão ou um pervertido até. Aquilo tudo não passa de um mal entendido. Em seguida ele pede permissão a Zakir para explicar tudo a ela. Luda Quan pressiona a mão contra o estômago da garota e imediatamente atinge a energia da escada, emanando dela. Os olhos dela se abrem amplamente e ela não entende o que está acontecendo e porque o lugar onde Luda Quan pressiona causa uma sensação de formigamento e maciez. E muito menos porque ela se sentia tão bem. Ao cair de joelhos, o prota não entende o que houve e pergunta a ela o que tinha de errado com a mesma. E Zakir responde perguntando o que Luda Quan fez com ela e pede para ser liberada. Zai diz ao prota que o seu mestre não pode soltar Zakir, afinal, se ela gritar, o prota se tornará um criminoso imediatamente e gritos podem ser ouvidos então do corredor sobre o que aconteceu com Zakir e onde ele estava. Luda Quan continua segurando Zakir e cobre a boca dela com a mão. Enquanto o calor flui da outra mão para o corpo da garota, ela fica quieta. O prota pergunta a Zai o que ele deveria fazer com tudo isso agora, e a mesma responde a ele dizendo que precisava aumentar a favorabilidade de Zai para 100%. Luda Quan diz à presidente que lamenta muito. Em seguida ele aumenta o seu poder, com o qual encanta a garota. E Zakir não entende por que as mãos do prota faz sentir tão quente. Ela está muito satisfeita com aquela situação em que o seu corpo e começa a sorrir estupidamente, e o prota solta, e a garota simplesmente cai no chão, já desacordada. Ele pergunta a Shi o que era tudo isso. Imediatamente novos gritos são ouvidos do corredor, perguntando à presidente o que há de errado com ela, e alguém sugere até mesmo derrubar a porta, então batam na porta com muita força. O prota fica chocado ao pensar que se for visto será rotulado como pervertido para todo sempre, e ali, Zaire grita para os alunos não pensarem bobagens, pois ela acabara de ver um rato e agora fugiu, e diz a todos para continuarem com seu trabalho. Eles gritam para ela de trás da porta que sim, e que estava tudo bem, enquanto o protagonista olha para Zaire em choque se perguntando por que ela estava protegendo ele. Zakir responde que não é que ela esteja o ajudando. Como ela poderia deixar os outros a verem daquela forma? Em seguida, vira as costas para o prota e veste uma camiseta. Luda Quan diz ao presidente Zakir que veio ali porque queria entregar uma lista de pessoas participando de eventos esportivos e que não era porque ele queria espiar enquanto ela se trocava, pois isso tudo era apenas um mal entendido. Zer, fechando os olhos e constrangida, diz ao protagonista que ele não deveria contar a ninguém sobre o que aconteceu no dia de hoje, caso contrário, ele estaria ferrado nas mãos dela. O prota levanta a mão e diz que a presidente não precisa se preocupar e ele será mais silencioso que a água e mais baixo que a grama. Zack sorri e diz que a sua mãe lhe diz para não confiar em homens, então ela quer algo de Luda Quan. E o prota pergunta com um sorriso o que ela estava querendo. Segundos depois, Zakir fica na frente dos alunos, aponta para o prota e diz a todos que a partir de agora ele será membro do conselho estudantil e ele temporariamente assumirá o cargo de presidente. Todos os alunos sorriem e aplaudem felizmente e o prota sorri também, pensando consigo mesmo que não há liberdade à noite e agora não há liberdade nem durante o dia. Luda Quan continua a refletir sobre liberdade e mais tarde ele fica entre outros trabalhadores e cumprimenta um convidado que veio ao centro Pegasus. Um dos funcionários pergunta ao protagonista como foi o dia dele ontem, e se na verdade a garota tinha ficado satisfeita com as massagens, e ele responde que sim. O cara diz que é bom, e se a exterminadora de novatos não ficar satisfeita com o serviço dele, ela voltará para reclamar e dará uma pontuação bem baixa para Luda Quan. Uma vez alguém recebeu uma pontuação de 30 pontos dela, e depois essa pessoa não apareceu mais naquela indústria. O protagonista fica chocado ao pensar que na noite passada ele se aproveitou que ela estava dormindo, então ele saiu. Logo, Xiao chega a Pegasus e pergunta onde estava Luda Quan. O funcionário diz a ela que o prota é um iniciante e que se ela não estiver satisfeita com algo, poderia perdoá-lo, por favor. O funcionário diz ao prota para se desculpar com a senhorita Xiao imediatamente. Zelong agarra um copo com um sorriso e pensa que o prota ousou roubar a sua cliente e hoje irá o forçar a se retirar dessa indústria. A senhorita Xia percebe o protagonista e se aproxima dele, dizendo por que ele deveria se desculpar. O serviço do prota foi muito bom afinal, e ela o avaliou em 100 pontos. Zelong abre a boca em choque e agarra o copo. Todos os funcionários estão chocados e não entendem como a situação de Luda Quan pode ser 100 pontos. Quando Lion chegou pela primeira vez, ele recebeu uma pontuação de 99,5 pontos, e aquele recém-chegado ultrapassou ele. Miss Xiao abraça o protagonista por um braço e diz a ele que mais tarde, quando ela vier ali, escolherá apenas ele. E Zelong olha para o seu concorrente com muito ódio. A garota pergunta a Zelong se seu braço estava ferido, e ele pegou um copo defeituoso. Ela está aterrorizada e o cara, fora de si com muita raiva. Imediatamente ele sorri lindamente e diz à garota que tá bem, e pede para ela não se preocupar. Ele pensa consigo mesmo que apenas ele, e mais ninguém, pode ser a carta na manga da Pegasus, e ninguém pode tirar essa posição dele, especialmente alguém chamado Luda Quan. A noite cai sobre a cidade e muitos lugares estão cheios de pessoas. Em um dos clubes, as garotas estão sentadas e discutindo porque ouviram falar que é um recém-chegado na Pegasus que atende ainda melhor que Lion. E este recém-chegado deve ser muito bonito segundo elas, mas as garotas decidem ir a Pegasus hoje e conferir. Elas chegam a Luda Quan e ele diz a uma das garotas que vai começar agora, e ela já está deitada no sofá e responde bem a ele. Luda Quan deixa a energia fluir através de suas mãos e começa a
massagear as costas e os ombros das garotas. O prota pensa consigo mesmo que não sabe como Xiao Ying espalhou esses rumores entre as pessoas, mas depois daquele dia, ele não tem fim em clientes. Ao mesmo tempo, a favorabilidade da garota já estava chegando a 100% e ela sai para encontrar os seus amigos e fica em pé de maneira constrangida com os braços cruzados. Suas amigas gritam com ela sobre por que ela demorou tanto e que agora era a vez dela. A outra garota diz que não, pois é a vez dela, e outros funcionários discutem todos os eventos que estavam acontecendo e diz ao protagonista que não é uma casa de massagem ali, e ele é o único que atende os clientes, mas os chefes fazem vista grossa para isso. O outro homem apoia a indignação de seu amigo e diz ao prota que sabe como ganhar dinheiro. Ele ouviu dizer que o seu profeta superou Lion, e ele passa pelos colegas indignados que ouvem suas palavras. Eles imediatamente se curvam para ele, enquanto fica de pé e os observa. Lion se senta no sofá e a garota que acompanha ele entrega-lhe um coquetel, pedindo-lhe para não ficar zangado hoje, que ele tentará fazer tudo possível para ajudar Lion. Ela não deixará que os outros o atrapalhem, e ele responde à garota que ela não precisa fazer isso. No entanto, ela poderia fazer um favorzinho a ele. A garota diz a Lion que não importa o que ele peça, quantas vezes ele pedir, ela fará qualquer coisa pelo mesmo. Na noite seguinte, Lê conta a Lu Dequan que ele estará atendendo a senhorita Mary hoje, e todos os funcionários ficaram chocados e dizem que a senhorita Mary nunca escolheu ninguém além de Lion. A senhorita Mary é a garota que acompanhou ele e dizem que a luta pelo primeiro lugar realmente acabou e Lion perdeu. A senhorita Mary senta-se ao lado de Lu Dequan, olhando para ele com muita fúria. O prota pega uma garrafa e oferece para servir vinho à garota, pensando consigo mesmo que como a senhorita Mary odeia tanto, por que será que ela tinha escolhido então? A senhorita diz ao protagonista que realmente não entende por que algumas mulheres escolhem alguém tão simples quanto ele, sendo óbvio que Lion é 100 vezes melhor do que o protagonista. É só ir com ele, bo. Ele responde dizendo a Mary que se ele não agrada tanto, por que então ela não trocava com Lion? Ela grita imediatamente com raiva, dizendo que quando disse que queria trocar, falou apenas algumas palavras, mas que ele não aguenta mais. O protagonista sorri e pensa consigo mesmo sobre o quão irritante essa mulher é, e a senhorita Mary diz a ele que o escolheu dessa vez porque queria ver quão brilhantes eram suas técnicas de massagem, porque as outras garotas abandonaram Lion e simplesmente escolheram ele. Ele diz à senhorita Mary que está ao seu dispor, e ela responde a ele que era claro, mas eles precisam encontrar o lugar adequado para isso. O prota responde sorrindo a senhorita Mary que sente muito, mas agora ele não trabalha fora do centro. Lu Dequan pensa que sair é realmente muito perigoso, e felizmente os seus lucros têm sido bastante bons ultimamente, e ele pode desistir de trabalhar na rua. A senhorita Mary acende um cigarro e diz que é verdade. Ela havia esquecido que Lu Dequan agora é uma celebridade no centro. Ele tem o direito de ser arrogante, mas que pena. Ela pensou que se a massagem dele ia se desfazesse hoje, ela lhe daria uma taxa de 100 mil, e o prota fica chocado ao ouvir que pensar que está sendo oferecido 100 mil para ele assim do nada. Mais tarde, na entrada do Hotel Lantan, Lu Dequan já vai com a senhorita Mary, e Lion se senta no próximo carro sorrindo, pensando que o jogo acabara de começar. Ele está ligando para alguém ao mesmo tempo em algum lugar em um beco, e o homem estava batendo num outro cara. Coitado. O arrebentador diz ao homem abatido com óculos que, se ele não lhe der o dinheiro restante amanhã, arrancará então, meio que deixará ele sem mão e alimentará os cães. Então o homem ouve o telefone tocar. Ele atende e pergunta quem era. As palavras saem do telefone para ele. Estou avisando que Mary é minha mulher agora, e se você incomodá-la novamente, eu vou bater tanto em você que nem a sua mãe vai mais te reconhecer. É isso, cara. O homem olha para o telefone em choque após essas palavras e grita alto para o alto-falante quem ele é. E se o encontrar, ele o socará no rosto. O homem grita para ser informado do endereço. O chamador diz a ele que está atualmente no Hotel Lannan com Mary, e se ele se atrever, pode ver então. Lion desliga o telefone e ri feliz, e diz que deixe que Lu Dequan apenas aproveite lentamente o que ele preparou com tanto esmero para o mesmo. Lu Dequan pergunta a senhorita Mary se talvez ele possa fazer uma massagem nela agora, e ela responde dizendo ao prota para se acalmar e tomar um drink com ela primeiro, e que ela está segurando uma garrafa de champanhe. Ela lembra de Lion e diz a ela que quando Lu Dequan adormecer, ela tirará todas as suas roupas e o jogará lá fora, para que ele se envergonhe na frente de todos. E ela já tinha tomado o antídoto, então tá muito bem se ele beber essa taça de vinho. A senhorita Mary pensa que como Lu Dequan ofendeu Lion, ela se vingará dele, e observa o prota beber champanhe, e pensa que verá o que ele fará. Em seguida, a garota finge beber, mas em vez disso, olha para Lu Dequan. Ela se deita na cama e diz ao protagonista para se aproximar, e que se ele conseguir resolver o problema, então o dinheiro será todo dele. O prota pensa que a senhorita Mary certamente ficará satisfeita se ele usar seus poderes. Lu Dequan nem tem tempo de tocar na senhorita Mary e ela grita constrangida. Ela se abraça e pergunta por que se sente tão estranha. E o prota pergunta a Zai o que aconteceu. Ele nem tinha tocado na garota, e Shi diz a ele que alguém envenenou o vinho que acabaram de beber. Lu Dequan grita para Zai por que é que ela não lhe disse antes que ele também bebeu. Zai responde a Lu Dequan que ele não deveria se preocupar, pois está cultivando o script encantador da fortuna, e contanto que o veneno não se dissolva no corpo, não o afetará. Que plot twist.
Zai continua dizendo que a energia que Ludacon retira do script encantador da fortuna é uma espécie de energia vital e a fonte de vida é a água. Em outras palavras, a energia atribuída a Ludacon é a água. Zai continua dizendo que a massagem de Ludacon é tão agradável porque seu poder permite interagir com o sangue no corpo das pessoas, o que ajuda a satisfazê-las mais. Isso também significa que o corpo do protagonista usa a energia vital para neutralizar o que ele bebeu. Ludacon responde a Zai que costumava ler o script encantador da fortuna e que isso não é um método de cultivo justo. Ele não esperava que fosse tão incrível no fim das contas. Zai grita para o Prota desde quando o script se tornou um método injusto. O Prota pensa que agora não é hora para essas discussões e especulações bestas, pois ele deve mesmo ajudar a senhorita Mary primeiro. Ele também pensa que antes de tudo precisava ajudá-la a se livrar do veneno no corpo. Alguém está gritando para Mary abrir a porta para ele, e quando o Prota ouve isso pensa que a voz de quem bate na porta parecia muito familiar. Ludacon olha pelas frestas e percebe que os bandidos vieram até ele e parece que alguém queria incriminá-lo. Ludacon olha para Mary deitada na cama e diz que Mary é a mulher de Jiang Wei. Tão lembrado do cara que ameaçou a irmã dele? E ele ainda devia dinheiro a esse cara, e se visse isso, ele não sabe qual será o seu destino. Sem contar que os bandidos poderiam derrubar a porta ali agora mesmo. Ludacon percebe que o quarto não era seguro e ele ainda não tem escolha, então nota uma saída para a varanda no quarto, em seguida sai para a mesma e vai até a grade. Zai pergunta ao seu mestre se ele não quer pular, pois era muito perigoso. Ludacon responde a ela, dizendo que quem disse que ele pularia, e ainda continua dizendo que Zai disse que ele tem o poder da água, então ele precisa tentar. Zai responde que Ludacon não conseguirá descer mesmo se usar a água, mas ele pergunta para ela e se ele usasse o gelo, o que aconteceria? Ludacon então usa o seu casaco de uma maneira incrível para deslizar no gelo, e Zai responde ao Prota sorrindo que ele merece ser chamado de mestre por pensar em alguma coisa tão genial. Ela realmente o admira muito, e Ludacon vê um carro estacionado perto do hotel e diz que é o carro de Lion, pois ele sabia quem foi que organizou aquilo tudo, por isso tinha que retribuir o favor. Quando Lion coloca a cabeça para fora da janela, percebe o gelo perto de seu carro. Ele não entende o que era aquilo, então ele vê o protagonista descendo até ele, e em choque grita que Ludacon chutou com muita força na cabeça. Aqui, quando o Prota se encontra no chão, ele ouve uns bandidos gritando para ele que ele correu e deve ser pego o mais rápido possível, e Ludacon diz com um sorriso que não os espera, e ele não é um tolo. Os bandidos pegam Lion e os dois caras seguram, enquanto o terceiro é o marido de Mary que está de pé sobre ele. Lion pergunta o que é que houve, e o homem responde chamando de moleque, afinal foi ele quem chamou recentemente. O homem segura o telefone de Lion em suas mãos e diz que ele deve ser um diabo por ousar zombar dele, e Lion diz ao homem que não foi ele, pois eles entenderam tudo errado. O homem grita para Lion calar a boca e diz que ele quer ver como é que Lion flertará com as garotas quando perder esse rostinho bonito. O homem segura uma lâmina no rosto de Lion e o mesmo pede para não tocar nesse rostinho. No dia seguinte, Zai olha para os alunos montando as mesas e Zacharias sorri feliz e junta as mãos na frente dela, dizendo a todos que eles trabalharam duro e a preparação acabou para hoje, e ela convida todos para o karaokê. Os alunos respondem animados e então Zacharias olha ao redor e pergunta a um cara onde é que estava Ludacon. Ele responde dizendo que o protagonista disse que estaria ocupado hoje à noite e pediu para ir para casa. Zacharias, Zakir ou Zeri responde com um sorriso que se for assim todos devem simplesmente ignorá-lo. Ela disse que todos os alunos devem se divertir, embora esteja fervendo por dentro, pensando que Ludacon até pediu outra pessoa para ajudá-lo a sair. Ela está assustadora para ele e lembra como ele a abraçou e como ela se sentiu confusa com tudo isso. Zachariah também pensa se é possível que o protagonista tenha uma namorada e ele estava ocupado saindo com ela pela noite. Também reflete que Ludacon foi muito convencido naquela época, mas por que é que ele sempre mantém distância dela? Claramente ele deu muitas chances afinal. E novamente fica se perguntando se por acaso o protagonista estava com um papinho com outra garota. Ela lembra que Ludacon fez um bom trabalho e se atreveu a desafiá-la. Bem, ele deve esperar, pois ela irá lhe mostrar mais. Depois de um tempo à noite, a dona do Pegasus olha para a fone em suas mãos e pergunta a Ludacon se ele queria sair. Eles não o pagaram o suficiente e Ludacon responde com um sorriso que era claro que não. Para ser franco, ele apenas veio ali para ganhar e pagar a dívida. Agora sua dívida foi paga e a garota responde ao Prota que viu o relatório e que ele ganhou mais de 1 milhão em apenas um único mês. Falando francamente, ela nunca viu um funcionário capaz de ganhar dinheiro da maneira que Ludacon fez. Ele superou até mesmo Lion. Em seguida, a garota rasga a declaração do Prota, dizendo que ele é um funcionário maravilhoso. Ludacon responde à moça que mesmo que ela rasgue sua carta de demissão, ela não será capaz de mudar as suas intenções e decisões. A garota coloca outra folha sobre a mesa e a imprime com a mão, dizendo ao Prota que este é o contrato que ele assinou quando foi contratado para trabalhar ali. Ele claramente diz que o Prota trabalhará ali por 1 ano e ao término do contrato, ele será obrigado a compensar a renda por 3 meses. A garota diz ao Prota que, de acordo com aquele acordo, se ele pagar a ela 3 milhões, ela permitirá que ele saia então como multa. O Prota abre a boca chocado, pensando que ao assinar o contrato, ele leu desatentamente os termos e a garota pergunta a ele o que é que ele escolheria, ficar ali e trabalhar tranquilamente ou simplesmente pagar 3 milhões por sua liberdade. Ela pensa consigo mesma que deveria deixar o protagonista se submeter e se tornar sua árvore de dinheiro por 1 ano inteiro, pois ela não o deixaria ir mesmo. Ludacon responde que ficaria ali por mais algum tempo, pois ele depois vai partir quando ganhar o dinheiro suficiente para compensar a multa. Ludacon se vira e sai, e a garota grita
para as costas dele, esperando, e diz ao prota que não estava se sentindo bem justamente por causa dele, portanto, deveria deixá-lo se aproximar e fazer uma massagem nela. Ludaqua responde à garota que ela deveria deixá-lo ir buscar uma garrafa de vinho, mas ela rebate, dizendo que não há necessidade de vinho, pois ela ouviu dizer que as suas habilidades são incríveis, então ela está muito curiosa para saber se isso era verdade. A garota vira as costas para o protagonista e ele se aproxima dela, esticando os braços, privadamente. Ele pensa que isso era ótimo, porém, não esperava que ela lhe desse uma oportunidade assim de mudar as chances. Talvez se ele aumentasse a simpatia dela, ela não exigiria compensação dele, mas Ludaqua diz à moça para deixá-lo ajudá-la. Em seguida, toca as costas da garota com suas próprias mãos, usando as suas habilidades. O nível de simpatia está atualmente em 50% e o protagonista pensa que isso é estranho. Além disso, o seu nível de simpatia permanece em 50 ainda e nada acontece. Logo, a garota coloca a mão em seu punho e fecha os olhos. Ludaqua pensa no que estava acontecendo, pois ela simplesmente adormeceu e cobre a garota com seu casaco, o que faz abrir os olhos. Ludaqua diz a ela que ela adormeceu e ele ainda tinha medo que ela pudesse congelar. A garota fecha os olhos novamente e diz ao protagonista que eles precisavam sair por um tempo, e Ludaqua fica surpreso com isso. Zachary acena para todos os seus alunos e pede a eles que tenham cuidado no caminho para casa. Ela pergunta ao mordomo Wang se os alunos podem fazer as suas festas naquele clube Pegasus, e ele parecia muito casual na verdade. Então o mordomo Wang diz algo no ouvido de Zachary, o que a deixa muito envergonhada. Ela pergunta imediatamente o que era que ele disse, e entra abruptamente no carro e pede ao mordomo Wang que se apressasse, pois eles precisavam se afastar o máximo possível daquele lugar. Então ela percebe Ludaqua, que saiu com a garota, e Zachary fica chocada ao pensar que aquele realmente era Ludaqua. Pode ser que Ludaqua realmente goste de mulheres mais velhas, e Zachary sai do carro e grita para o mordomo parar, pois ela se aproxima de um cara e pergunta o que houve. Zachary responde a ele para descobrir imediatamente tudo sobre a garota que estava andando ao lado do protagonista, e que ele deve descobrir o máximo possível sobre ela. Zachary ainda acrescenta que não irá permitir que Ludaqua arruine a reputação de sua universidade. O prota pergunta a senhorita Jung para onde é que estavam indo, e ela responde que ele não quer ganhar dinheiro para pagar a multa por quebrar o contrato, então ela quer apresentar um cliente. O prota pergunta por que o cliente não veio até o clube pessoalmente e por que é que eles precisavam ir buscá-lo, mas a senhorita Jung responde ao prota que ele descobrirá respostas com essas perguntas quando chegar o momento. Eles chegam ao hospital psiquiátrico King Shan e Ludaqua vê onde chegaram e pergunta à garota se a pessoa que vieram encontrar trabalhava ali. Ele diz que os trabalhadores ali se comunicam com pessoas mentalmente doentes todo santo dia, e isso é quem realmente está sob muito estresse. A senhorita Jung diz a ele que o cliente não é um médico ou uma enfermeira, pois que eles vieram encontrar, na verdade, é uma paciente. Ludaqua então rebate a sua senhora que sem a permissão do responsável, eles não poderão trabalhar ali. Mas a senhorita Jung responde ao prota que essa paciente é sua irmã mais nova, e ela é responsável. Na entrada principal do hospital, eles são recebidos por uma enfermeira, que pergunta à senhorita Jung se eles vieram visitar a sua irmã. A senhorita Jung pergunta à enfermeira como sua irmã está se sentindo, e a garota responde que na verdade a irmã dele está se sentindo do mesmo jeito, pois ela não se comunica muito com ninguém e até é agressiva com homens. Enquanto ela não vê homens, ela se comporta tranquilamente. A senhorita Jung diz à garota que isso é bom, pois ela deveria deixar a sua irmã continuar trabalhando. Eles ficariam ali então por um tempo e partirão depois. Ludaqua diz à senhorita Jung que ele não é um médico e que ela deveria deixar os médicos cuidarem de sua irmã, não ele. A senhorita Jung diz ao prota que a sua irmã passou 5 anos naquele lugar, mas deveria deixar que o prota visse a condição atual dela para depois dizer. Em seguida, o mesmo responde à senhorita Jung que ele entende que ela está preocupada, mas se até os médicos não conseguirem curá-la, então ela não deveria tê-lo trazido até ali. E a garota rebate ao prota que desde que sua irmã ficou assim, ela não dorme bem, mas assim que Ludaqua lhe deu uma massagem, ela se sentiu muito confortável e dormiu imediatamente. Ela espera que Ludaqua possa ajudar a sua irmã a dormir tranquilamente também, e isso será o suficiente. E o prota responde à senhorita Jung que ele tentará fazer o melhor possível. No entanto, a enfermeira acabou de dizer que a irmã da senhorita Jung fica louca quando vê homens, e ela rebate ao prota que ele ficará bem na frente dela e trairá a atenção de sua irmã, pois ele só precisa ficar atrás dela e fazer o trabalho de massagem. A senhorita Jung entra na sala e diz à irmã que veio visitá-la. Em seguida, senta na frente da garota e pede a Ting Ting para não se preocupar, pois ela não irá ofendê-la. Os médicos definitivamente vão curá-la, diz a sua irmã, e ela só precisa ser forte e não desistir. Então Ludaqua entra na sala e os olhos de Ting Ting se abrem em horror. Ela começa a gritar e a senhorita Jung a abraça, pedindo a Ting para não ter medo, dizendo que ela está ali para protegê-la, e Ting morde o ombro de sua irmã. Ludaqua imediatamente pega a cabeça de Ting e direciona o seu poder para ela. A garota grita enquanto Ludaqua explica sua magia, e Zai diz a Ludaqua que é a energia sombria das súcubos, ao que o prota pergunta a ela que tipo de súcubo é essa. Zai responde ao prota que súcubos são criaturas demoníacas que se alimentam da força vital dos humanos, e além disso são inimigos jurados da família da Flor Imortal. Neste momento, em uma boate, uma garota pinta os lábios na frente de um espelho e diz a Lion, que está sentada atrás dela, que o seu colega não apenas rouba seus clientes, mas também a deixou daquele jeito. Lion diz à garota, chamando-a de senhora, que ela deve ajudá-la a curar o rosto dele, pois ele só precisa se vingar. Devido ao cabelo caído sobre o rosto, uma cicatriz apenas é visível sobre o seu olho, e a garota vira a cabeça para Lion e sorri. Ela se aproxima dele e diz que veio curar sua ferida, e a garota beija Lion. Ele é envolto por uma energia mágica e depois ele cai ao chão e fica inconsciente com a língua para fora. A garota diz que os perdedores que vinham a ela estavam esperando por isso, mas pelo menos ela curou a ferida de Lion. Parece que essa vingança se tornou trabalho
baile de sua vida, e a garota sobe ao palco exalando sua energia mágica, pensando que parece haver uma pessoa mais popular do que Lion. Então como é que ela poderia perder uma excelente oportunidade como essa? A garota sorri lambendo os dedos e Zai diz ao prota que é melhor ele se preparar para lutar, pois parece que esta súcubo pode ser um oponente formidável. Para apressar-se se o poder das súcubos o afeta por muito tempo, então no final ela tomará posse dele. Assim como essa garota, Ludakwan continua a aplicar a sua magia Ting Ting. Zai conta ao prota que a energia obscura da súcubo é muito forte e ela sabe que não o possuirá, então retorna ao corpo da garota. Quando Ludakwan solta a garota, Mi Jang a abraça e pergunta sobre sua irmã. E o prota responde a Li Chang para que não se preocupasse, pois a sua irmã apenas a tinha adormecido. Ludakwan diz à senhora que o seu ombro foi mordido, mas Xiao diz a ele que isso é nada comparado ao que Jing tem que suportar todos os dias. Zai pede ao prota para perguntar a Mi Jang sobre o que aconteceu com sua irmã e ele pergunta por que a irmã dela ficou assim, e a garota responde que é tudo por causa de um simples homem. Mi Jang diz que há 5 anos, quando Ting Ting foi para a universidade, ela disse que gostava de alguém e ficou muito feliz. Ela lembra que Ting contou a ela com um sorriso que gostava de um rapaz, e ela respondeu que nesse caso queria vê-lo algum dia. Mi Jang diz que depois de um tempo, Ting desapareceu. Ela chamou a polícia e questionou todos os amigos, mas ninguém sabia onde Ting estava. Meio ano depois, a polícia encontrou mais de 10 meninas desacordadas em uma casa abandonada, incluindo a sua irmã mais nova, Ting Ting. Ludakwan pergunta a Mi Jang se ela sabe quem era esse homem, e ela diz que nunca nem sequer tinha visto sua foto. Antes de Ting desaparecer, ela atualizou seu status, mostrando uma imagem dela e a frase "Estou tão feliz com o meu namorado". Ludakwan pergunta se ela tirou essa foto e Mi Jang diz que quer saber também. Ela tem tentado descobrir algo sobre ele todos esses anos, mas tudo foi em vão. A ideia de que esse canalha machucou sua irmã a faz querer mandar ele de F. Mais tarde, Mi Jang leva o prota para casa e agradece ao mesmo. E antes de sair do carro, ela diz a Ludakwan que ele fez um trabalho incrível e que Ting poderá descansar adequadamente, sendo essa sua recompensa. Então Mi Jang beija a Ludakwan na bochecha, o que é notado por Ling Ling, que está parada na estrada de trás de casa e deixa cair os seus livros, e Mi Jang sorri, dizendo ao protagonista que se verão pela manhã. Quando o carro da mulher se afasta, Ludakwan comenta que ela é uma coitada e pergunta se a irmã dela poderá se recuperar enfim. Shi diz a ele que há uma quantidade incrível dessa energia obscura e será muito difícil para ele fazer qualquer coisa com seu nível atual de força. Ele precisa melhorar a sua cultivação e Ludakwan responde a Zai que se for o caso, então ele não deve seguir o exemplo dela. Ling Ling ouve isso e pensa sobre o que significava seguir o exemplo de Zai e o que aconteceu com seu irmão. Mais tarde, ela toma chá com ele e pergunta ao prota se ele chegou em casa tão tarde porque estava com sua namorada o tempo todo. E Ludakwan responde a Ling Ling que não tem tempo para conversar com garotas e muito menos para namorar alguém. Ela pergunta ainda ao prota se ele também trabalhou na noite passada. Ludakwan responde a sua irmã que é claro, pois se ele não trabalhar, como é que iria sustentar a família? Ling fica chocado ao pensar que o prota está trabalhando com garotas apenas para ganhar dinheiro e bancar a casa. Ling Ling abruptamente se levanta e bate a mão na mesa, mas o prota de primeira mão não entende porque ela estava repentinamente tão irritada. Ela corre para o quarto e senta na cama, dizendo que não pode permitir que seu irmão mais velho trabalhe nessa indústria e que ela realmente tem que impedi-lo. Ludakwan está andando pela rua quando um carro para perto dele e Zakaria desce. Ela pergunta ao prota para onde é que o mesmo estava indo e se ela poderia deixá-lo lá. Ludakwan responde com um sorriso que não vale a pena, pois ele pode chegar ao trabalho de ônibus, mas Zakaria responde dizendo ao prota que ele é claramente a carta trunfo do clube e se os clientes o reconhecerem deixarão de apreciá-lo. Em seguida, o prota pergunta a Zakaria como é que ela sabia e a mulher responde ao protagonista. As regras da universidade proíbem trabalhar em clubes e bares e pelas ações de Ludakwan, ela estraga a imagem da universidade. Ling Ling pergunta se ele tem uma boa razão, senão ela denunciará imediatamente. Ela grita com Zakaria para não ofender o seu irmão mais velho e pede para ela deixar falar e diz que dinheiro não comprará o amor dela. Ainda acrescenta que o seu irmão mais velho não gosta dela e mesmo que a família dele seja pobre, ela não quer fazer infeliz por dinheiro. Ludakwan pensa sobre o que está acontecendo com Ling Ling e diz que sua irmã mais nova é muito jovem e estúpida e ela não deveria dar atenção à garota. Também pergunta a Ling Ling sobre o que ela está falando, dizendo que ela precisa ir para casa depois da escola e fazer a sua lição de casa. E a mesma grita para o prota que até quando ele a considerará como uma criança. Ela viu o que ele fez com aquela garota na noite passada e Ludakwan responde que ela entendeu tudo errado e que não é o que ela pensa. Ling Ling diz ao seu irmão que sabe que ele trabalha duro para sustentar a família, mas na noite passada ele deveria estar servindo aquela garota e hoje estava servindo uma outra e pergunta se achava isso digno. Zakaria grita para escolher as suas palavras ao falar, pois os alunos começam a discutir sobre esses eventos e o servo de Zakaria diz a ela que há muitas pessoas ali e talvez devessem voltar para o carro. Mais tarde, uma garota vai ao Pegasus Club e é recebida com as boas-vindas. Os trabalhadores começam a discutir que a famosa supermodelo Ganhee está na frente deles e eles nunca teriam pensado que ela viria ao clube deles para relaxar. Um dos rapazes pergunta a Ganhee se ela conhece algum dos mestres e ela responde que ouviu dizer que um cara chamado Ludakwan é bastante bom e o rapaz diz a ela que sente muito, mas Ludakwan estava atrasado. Se ela não se importa, ele pode encontrar uma boa substituição para ela, mas a garota diz que se for assim todos os seus empregados devem vir até ali hoje, pois ela pagará por todos os serviços daquele lugar. Ela é informada de que infelizmente não podem atender o seu pedido, pois há outros visitantes do prédio, e Ganhee, vendo isso, decide pagar por tudo no clube, pois ela acredita que tem dinheiro suficiente para isso. Ganhee cria um fantoche de inseto criado por energia obscura e pode controlar a consciência dos outros. As garotas começam imediatamente a se bater no rosto e gritar
perguntar sobre por que suas bocas estavam tão sujas e que deveriam ficar caladas. O homem não entende o que aconteceu com as garotas e imediatamente o inseto o morde no pescoço, fazendo com que ele imediatamente pedisse a Ganhei para deixá-lo organizar um serviço all-inclusive para ela. Ganhei sorri e diz que antes de experimentar o prato principal, ela deve experimentar alguns petiscos, e nesse momento Ludan está dirigindo em seu carro com a sua irmã Zakaria. Ling Ling pede desculpas a Zakaria, pois não sabia que ela era presidente do conselho estudantil e pensou que Zakaria queria que seu irmão a servisse, mas ela diz que tá tudo bem, pois não a culpava. As duas deveriam culpar o irmão dela. Um estudante não deve conseguir um emprego assim, pois realmente é indigno. Ludequan diz que o seu irmão está fazendo isso para pagar a conta das dívidas dos seus pais, e o homem disse que se eles não fizessem isso, pegaria a casa dele como parte do pagamento. Ludequan pede a Ling Ling para não se preocupar, pois ele já pagou as dívidas dos pais, e este lugar provavelmente será a casa deles. Ling Ling diz ao Proto então que ele deveria sair o mais rápido possível. Ludequan então rebate dizendo que conversou com a chefe a noite passada que queria sair, mas ela assinou um contrato de 1 ano antes disso, e se ele renunciar, terá que reembolsar o prejuízo conforme o contrato. Zakaria pergunta ao Prota sobre o valor da indenização, e ele responde que são mais ou menos 3 milhões. Zakaria então diz que é mais ou menos o que ela gasta por um mês, e Ludequan não deve se preocupar, pois ela pagará por tudo isso. Ele responde que não aceitará o dinheiro dela, mas Zakaria diz ao Prota que ela não disse que apenas lhe daria o dinheiro. Seria a contribuição dela para o futuro, pois ele trabalhará para ela. Ué, o cara sai de uma enrascada e entra em outra. Ling Ling responde que é melhor ele trabalhar para Zakaria, então vale a pena concordar, mas o Prota rebate dizendo que não sabe exatamente o que terá que fazer e não quer ficar correndo risco às cegas. Zakaria então pede ao Prota que não se preocupasse, pois ela não o forçará a escalar uma montanha ou mergulhar no oceano. Ele apenas fará chá, trará água, ou ela pensa consigo mesma que ele poderia até mesmo dar uma massagem. Ludequan então pergunta o que mais ele faria, e ela responde que nada além disso. Então Zakaria questiona Ludequan se ele aceitará o dinheiro ou não, ao que o mesmo responde que trabalhará duro para retribuir a ela. E Zakaria então pede ao seu mordomo para que ele os levasse até o hotel de Pegasus, e ele responde que como é sua mestre que está dizendo, então ele fará isso.